Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dia dedicado à Sagrada Família. Mas eu não vou aqui, não pretendo falar sobre a Sagrada Família, só vou ler no final os últimos versículos da segunda leitura. Fala aqui, como ensina Santo Afonso, a meditação do último dia do ano, que é a questão do aproveitar o tempo. Eu vou fazendo a leitura e vou fazendo um comentário de acordo. O tempo pode ser a coisa mais preciosa, porque é um tesouro que só neste mundo se acha. E ainda de curta duração. Então, o tempo é algo mais precioso que nós temos, mas também dura pouco. Aquela falsa ideia de que temos muito tempo, isso não procede. Então ele é precioso e é de curta duração, como ensina Santo Afonso. Lembra-te de como se passaram depressa os 12 meses do ano que hoje acaba. Verdade. Você vai pensar assim, tantos projetos que você fez para esse ano, em janeiro vou fazer tal coisa, fevereiro outra coisa, e assim, passou o ano, e pode ser que muitos aqui não conseguiu realizar o objetivo determinado para esse ano que acaba hoje. Passou muito depressa, a gente escuta muito isso, né? Como o tempo está passando rápido. É, portanto, com razão, que o Espírito Santo nos exorta a conservarmos o tempo e não deixarmos perder-se um só momento se aproveitarmos bem. Ai de nós, que diversamente vão as coisas. O tempo desprezado, tu serás a causa que os mundanos desejarão mais na hora da morte, quando ouvirem dizer que para eles não haverá mais tempo. Aquilo que a gente tem hoje, como eu disse, né, parece que tem bastante, na hora da morte isso aqui vai custar muito. Mais ou menos isso aqui, né? Como eu queria ter mais 2 minutos. E então, você teve o ano inteiro e não fez nada. Agora você quer 2 minutos, 1 minuto. E tu, irmão, em que empregas o teu tempo? Deus te concedeu a graça de teres chegado até ao dia de hoje, com preferência a tantos milhares e milhões de pessoas, talvez com a tua idade, ou mesmo pessoas mais novas, talvez forte como tu, ou ainda mais robustos, com a mesma complexão que tu, ou talvez pessoas mais sadias do que você, foi embora nesse ano. Elas morreram e tu estás vivo. Elas estão reduzidas à podridão e cinza do túmulo e tu estás aqui meditando. Por que eu tenho de especial que essas pessoas não têm? Elas na eternidade e muitas infelizmente no inferno e tu ainda no tempo. A gente sabe que depois da nossa morte a gente já não tem mais tempo. Entra no agora fixado, entra na eternidade, onde não se pode sequer rezar uma Ave Maria pedindo a nossa própria conversão. O tempo acabou. O que é que eu tenho de especial em relação a essas pessoas? Eu posso meditar aqui rapidamente. Esse ano eu perdi 3 irmãos. Deus quis levá-la. Poderia ser eu, entre esses 3, poderia ser eu, por que não? Por que Deus está me conservando? Eu sou melhor do que eles? Não, é que o tempo deles acabou. Tiveram que prestar conta diante de Deus. Mas eu estou aqui. E a pergunta que Santo Afonso joga é: o que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu tenho de especial? É como disse, pessoas mais saudáveis do que eu foram embora. Que tem uma vida bastante exercício, muito mais inteligente do que eu, aparentemente poderia ser mais útil ao mundo do que eu, foram embora. E eu estou aqui. Fazei aqui, aos pés de Jesus Cristo, um exame geral de tua vida,
Pondera, por um lado, as inúmeras graças com que Deus tem te acumulado, especialmente no correr deste ano. Por outro, recorda as faltas, as imperfeições, os pecados, com que continuamente, desde o primeiro dia deste ano, até agora o último, tens ofendido o Senhor, retribuindo-lhe a liberalidade infinita com ingratidão. Aqui é fácil a gente meditar. Será que eu posso aqui trazer rapidamente na memória as graças que Deus me concedeu e eu desprezei, porque eu tenho muito tempo? Eu posso pensar aqui rapidamente. Os dias que eu deixei de fazer a minha última oração, a oração da noite, oração curtinha, com aquela pálida desculpa de que eu estava muito cansado. Não seria nessa hora Deus me chamando para me conceder uma graça especial para vencer algum obstáculo? Mas eu vou ter tempo para resolver isso aqui e não abracei a graça naquela hora. E o tempo que você foi chamado para rezar o Santíssimo Rosário e você desprezou porque hoje eu não vou rezar, mas amanhã eu prometo que vou rezar o Santíssimo Rosário. Pode ser que de fato você tenha rezado o Rosário no dia seguinte, mas a graça daquele dia você desprezou. No meu caso também, eu não poderia ter me dedicado mais aos estudos, à meditação da Palavra de Deus e chegar aqui para vocês com a homilia mais bem preparada, muito mais bonita. Poderia, lógico que poderia. Só que, de novo, eu vou ter tempo, e eu desprezei a graça que Deus me deu. Sabe a quinta-feira de adoração que nós temos aqui? 4:30 da tarde, adoração. Você tinha tempo, estava de folga, estava tudo tranquilo. Você recebeu o convite para ir para a adoração, não, outra hora eu vou para a adoração. Perdeu tempo. Que nessa hora Deus poderia te conceder inúmeras graças, foi desprezado. E o tempo que Ele me concedeu para fazer o exame de consciência e buscar o sacramento da confissão, e também o desprezei. Mas aí pode-se dizer, não, mas eu confessei uma semana depois. Mas é sempre aquela. Ele te chamou naquela hora tinha uma graça especial e essa graça pode ter sido desprezada. Se não resgatardes desde já o tempo inutilmente perdido ou mal empregado, ele te causará remorsos amargosos, quando no leito da morte te achares próximo àquele grande momento do qual depende a eternidade. Sabe que as almas do purgatório e do inferno, elas estão lamentando exatamente o tempo perdido? Olha o tempo que a gente perde no WhatsApp, é muito tempo jogado fora. E não que seja errado usar esse negócio, mas o tempo mal empregado, você poderia ter dedicado a outras coisas. E as almas do purgatório ou do inferno desejaria aqueles 30 segundos de vídeo que você vê no Instagram, no YouTube, só esses 30 segundos, para poder dizer Senhor, perdão. Não tem mais. Você tem e não usa bem. Eles desejam, mas só que não tem mais como. Vale a pena pensar nisso aqui. Depois, uma coisa mais familiar, né? O tempo que eu perdi não me dedicando aos amigos e aos familiares, sempre com aquela vã desculpa. Amanhã eu faço melhor, amanhã eu ligo para aquela pessoa, amanhã eu vou aproveitar melhor o tempo. E você perdeu a grande oportunidade de estar ali com a sua família, com o seu amigo. Né? O dia de amanhã não está garantido para ninguém. Então, se eu posso hoje estar com as pessoas que eu amo, eu vou ficar hoje, vou aproveitar ao máximo. Pode ser que às 23h59 Deus me chame para prestar conta. E aí? Aquela pessoa que me ama deixou de ter meu abraço e eu não abracei aquela pessoa antes da morte, porque eu perdi tempo. Ou aquela falsa ideia, amanhã eu vejo isso aqui. Esse problema do amanhã que não existe. Meu irmão, se por desgraça tiveres de reconhecer que passasses na tibieza o tempo do ano que te passou,
o tempo do ano que se passou, procura passar com fervor, ao menos este último dia. Agradece muitas vezes a Deus o ter te conservado em vida até ao dia de hoje e pede-lhe perdão das negligências passadas no seu serviço. Acho que é isso, fazer esse exame de consciência, de não ter amado a Deus, pelo menos dentro das nossas possibilidades, de não ter se dedicado melhor ao seu serviço. Isso de modo geral, o padre como padre, o leigo como leigo, todo mundo aqui está devendo para Deus, está devendo exatamente o tempo que é dedicado a Ele. Aquelas pessoas que deixam de vir na missa de domingo para ficar aí fazendo um monte de coisa errada, com aquela ideia de que não teve tempo para Deus. Você imagina o quanto vai ser cobrado essa pessoa na eternidade? E assim sucessivamente. Visto que não sabes se viverás até o dia de amanhã, e se entrarás ainda no ano novo. Não é profeta da desgraça, não é nada disso. Mas até a meia-noite muita gente vai morrer. E está se planejando, vai para Paulista, vai descer para a praia, não vai conseguir. A morte vai chegar antes da meia-noite para muitos, não é para poucos, para muitos. Se estiver duvidando, você vai a alguns cemitérios da vida e você vai ver que amanhã vai estar velando um monte de gente. Pessoas que estavam planejando passar a virada do ano com fulano, com cicrano, foi embora. Será que eu não serei uma dessas pessoas? Só Deus que sabe. Não que eu deseje, mas pode ser. Põe hoje mesmo em ordem as coisas de tua consciência e purifica a tua alma, pedindo perdão a Deus de todos os pecados cometidos nesse ano que está acabando. Afinal, faze um propósito firme e eficaz de servires a Deus para o futuro, com mais zelo, e de empregares melhor o ano que está para chegar. É assim que, no dizer do apóstolo, andarás no caminho da salvação com prudência. O Senhor, cuja misericórdia não tem limite e a bondade é um tesouro inesgotável, nos dê a graça de começar esse ano que está chegando, sempre aproveitando melhor o tempo, pedir perdão por ter perdido o tempo, sendo redundante, mas fazendo o propósito de aproveitar melhor o tempo que Ele nos concede. O tempo é um dom precioso. Só que aquilo que a gente tem muito, normalmente a gente não dá valor. Só dá valor quando perde. Só que na hora da morte, o tempo não volta mais. O que vamos fazer? Vou encerrar esse discurso lendo exatamente os últimos versículos da segunda leitura. Eu acho salutar. Versículo 17. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Que Deus nos ajude, que a Sagrada Família nos dê a graça de uma verdadeira conversão. Salve Maria.